Você tem perfil empreendedor? Muitos afirmam que têm o desejo de ser donos do próprio negócio, vontade de trabalhar para si e tal, realizar o sonho, e pensam que o principal fator ou os principais fatores para conseguir colocar o próprio negócio é dinheiro ou circunstâncias favoráveis. Embora essas coisas tenham a sua importância, mas isso aí não é o ponto central. O mais importante é um perfil ideal de empreendedor. Você tem esse perfil? Vamos explorar um pouquinho sobre esse tema no vídeo de hoje. Para nós entendermos um pouquinho sobre esse lance de empreendedorismo, a gente precisa saber, para construir esse perfil ideal, né, do empreendedor ideal, a gente precisa saber o que é empreendedorismo, o que é ser empreendedor. Bom, então para não ficar uma definição de autoria própria, já que eu não sou essa autoridade toda, a gente pegou a autoridade aqui do Sebrae, né, e tem uma definição aqui que eu faço questão de citar com as próprias palavras aqui, tá? Do Sebrae, ó. De acordo com o Sebrae, ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da congruência ou através da junção entre criatividade e imaginação. Ou seja, eu acho que a palavra principal aqui é ser um realizador. Empreender é realizar, é tirar aí sonhos onde não existe nada, é criar oportunidades e não aguardar por elas. Então, parafraseando isso que o Sebrae nos fala, é basicamente isso, tá? Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter um perfil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? As características que a gente vai tentar abordar agora não são todas, ou seja, não é exaustivo, não é tudo que a gente vai conseguir abordar, porém, a gente vai abordar os pontos principais, aquilo que a gente considera como importante, tá bom? O primeiro ponto que nós gostaríamos de abordar é: quanto você está disposto a arriscar? Ou será que você só quer colocar um negócio quando você tiver a certeza de que ele vai dar certo? É uma pergunta interessante porque há quem pense que existe simplesmente um momento ideal, existe, por exemplo, o contexto, a circunstância perfeita para se montar e, sendo sincero com você, isso não existe. Não existe nada em que você vai colocar e que você vai ter uma certeza de que vai dar certo. Empreender significa arriscar. Estar disposto a arriscar é um elemento central de alguém que tem um perfil empreendedor. Ah, eu quero colocar uma loja de produtos naturais, quero colocar uma venda de carros, eu quero colocar um mercado, uma farmácia, uma padaria. Olha, não interessa o ramo que você vai seguir, você vai arriscar, porque você não vai ter uma certeza absoluta de que vai dar certo, tá? Agora, é claro, o bom empreendedor, ele não é um mero aventureiro. Ele calcula os riscos, ele procura analisar aonde ele está pisando, ele procura analisar, bom, será que esta área é boa? Será que realmente vai valer a pena colocar uma loja de produtos naturais na minha cidade que tem menos de 50 mil pessoas? Aí ele vai analisar alguns aspectos. Por exemplo, olha, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas é uma quantidade considerável de pessoas. A minha cidade tem um comércio forte, tem vários nutricionistas, tem muita gente que procura por esses produtos nas cidades vizinhas. Bom, então é um indicativo de que pode dar certo. Ele analisa, será que a localização é boa? Será que o valor que eu tenho é suficiente? Esses e outros aspectos, eles formam um conjunto de fatores para a gente calcular os riscos. Então, alguém que tenha o perfil empreendedor, ele vai ter a capacidade de calcular os riscos e assumi-los. Então essa é a primeira característica destacada. Você está disposto a arriscar? Segundo aspecto, e não menos importante, é: qual a sua postura diante das crises e dificuldades? Pergunta interessante, né? Há muitas pessoas que, quando as dificuldades vêm, elas querem fechar as portas. Empreender, especialmente no Brasil, é um negócio assim que não é para todo mundo. Você tem que estar disposto a arriscar, como a gente falou no ponto anterior, porém, você também tem que entender que as crises virão. Problemas com funcionários, problemas com fornecedores, problemas com mercadoria, e vem pandemia, e vem, sabe, tantas situações que parece que tudo gira contra o empreendedor. Mas acostume-se que é assim mesmo, porque empreender exige, assim, sabe, resiliência. Exige de você a capacidade de resistir às dificuldades. As crises vêm, mas a notícia boa é que as crises se vão. As dificuldades vêm, mas a notícia boa é que as dificuldades também vão. Então,
ter essa capacidade de superar crises, de enfrentar os problemas olho a olho, de frente, é algo muito importante. Então, ter o perfil empreendedor também vai requerer de você, tá? Caso você queira cultivar este perfil, essa força para lidar com as crises e dificuldades que certamente vêm, mas vão. Vai depender de como você vai reagir quando elas baterem a sua porta. Ok, espero que você esteja gostando, tá? Vamos para o terceiro ponto. Pergunta é agora, você tem perfil ou disposição para aprender e desaprender? Há muitas pessoas que acham, porque trabalharam assim muitos anos em uma padaria, em uma loja, e vão montar o seu próprio negócio, acham que vão transferir toda aquela bagagem, experiência e simplesmente vai dar certo, e às vezes não dá. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você acha que você já sabe, olha que armadilha você pode estar caindo. Porque nós precisamos constantemente, todos os dias, aprender e desaprender. Empreender envolve muito disso. A gente, todos os dias, precisa entender que virão novos fornecedores, novos preços, crises, dificuldades, problemas. E aí a gente precisa aprender com essas coisas. E há muitas coisas que nós precisamos desaprender. Eu arrisco dizer que desaprender é muito mais difícil do que aprender. Porque se eu acho que já sei de uma coisa, eu já venho ali meio que armado para resolver um problema ou uma situação. Quando eu não paro, não pondero e não me dou ao direito de ouvir alguém, um especialista ou alguém mais experiente do que eu simplesmente estou indisponível ao aprendizado e eu também não quero desaprender aquilo que eu aprendi e acho que estava correto. Há muitas coisas que nós aprendemos e que não foi da maneira correta e que simplesmente não é o melhor conceito. Os conceitos, eles mudam, tá bom? As leis mudam. É assim que funciona. Empreender envolve dinamismo. E esse lance de aprender e desaprender, nós destacamos justamente porque isso é algo absolutamente necessário. Então, esse é um ponto importantíssimo para quem quer ser um empreendedor de sucesso ou para quem quer desenvolver um perfil de um empreendedor, de um bom empreendedor. Então, você está disponível, disposto, tem essa inclinação para aprender e desaprender? Quarto ponto, e muito importante, ó, preste atenção nesse ponto aqui, nesse aspecto. Você tem a disposição, a inclinação para querer fazer tudo sozinho ou você gosta de delegar funções? Sabe por que ela é importante? Porque vai depender muito do seu objetivo, sabe, em empreender, mas há muitas pessoas que gostam de ficar, por exemplo, atendendo e gerenciando o próprio negócio e o fazem pelo resto da vida. O único problema é que essas pessoas normalmente não conseguem ter novos negócios. Já parou para pensar que tem pessoas que conseguem administrar só uma loja, tem gente que não consegue administrar nenhuma, né? Mas há quem consiga administrar apenas uma loja, mas tem a dificuldade de fazer qualquer outra coisa. Porque que se torna meio o melhor funcionário da própria empresa. Ao invés de capacitar pessoas para que consigam gerenciar e administrar a sua empresa e você ficar supervisionando, há quem goste e prefira ficar simplesmente gerenciando e supervisionando a própria empresa sempre. Aí num dia que esse indivíduo resolve passar uma semana do ano fora, o faturamento vai lá para baixo e tudo começa a dar errado. Já há outras pessoas, eu conheço, e talvez você também conheça alguém assim, que o indivíduo é dono de posto de gasolina, ele é dono de farmácia, ele é dono de mercado, ele é dono de loja de calçados, ele é dono de vários segmentos em áreas diferentes, no entanto ele consegue ter uma postura de administrar tudo ao mesmo tempo em que ele delega as funções. Então ele vai supervisionar para saber se os gerentes ou líderes designados estão desempenhando de maneira eficaz as suas funções. Essa é a grande diferença. O empreendedor de sucesso, ele sabe delegar funções. Ele não vê problema em elogiar o funcionário. Ele não vê problema em promover alguém. Ele não vê problema em ter
um cérebro em sua empresa que seja mais capaz em alguns setores do que ele mesmo, não tem problema você ter um indivíduo que consiga, por exemplo, realizar todos os pedidos de sua empresa. Se, por exemplo, fazer pedidos na sua empresa é algo muito importante, então ele não vê problema em colocar um indivíduo mais capacitado do que ele mesmo para fazer pedidos. Ele não vê esse funcionário como um possível concorrente. Ele vê esse funcionário como um parceiro, ele o valoriza, ele delega funções. Isso é algo interessante e que, olha, aqui nesse ponto, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe trabalhar dessa maneira, infelizmente. Por isso que nós vemos pouquíssimas pessoas com a capacidade de gerir diversos empreendimentos de uma única vez. Isso é completamente possível. Vai depender da sua capacidade de gestão e da amplitude da sua visão. Vamos lá para o nosso quinto e último aspecto, tá? E esse aqui é importantíssimo, talvez um dos mais importantes. E a pergunta é: você tem habilidade de lidar com pessoas? Esta área ela é muito importante. Porque como é que você vai conseguir delegar as funções, como é que você vai conseguir administrar, como é que você vai conseguir, sabe, tocar a sua empresa? Se você tem completas dificuldades de lidar com pessoas, não importa muito o ramo do seu negócio. Ele é feito por pessoas e para pessoas. Ah, eu sou dono de uma farmácia. Ok, você precisa de sua equipe. E você precisa de clientes. Sou dono de um posto de gasolina. Você precisa de sua equipe e você precisa de clientes. Ah, eu sou dono de uma loja de produtos naturais, pretendo ser um novo franqueado da Naturale. Ok, você precisa de uma equipe e você precisa de clientes. Então esse negócio ele é feito por pessoas e para pessoas. Então a habilidade de lidar com pessoas é muito importante. Relacionar-se com a equipe, saber ouvir, saber falar, respeitar. Não achar que porque você é dono do negócio, você é o cara, é o que sabe tudo, é o que não quer ouvir, é o que quer mandar, sabe, de uma maneira assim, desequilibrada. Nós precisamos ter a capacidade de ser humildes e entender que as pessoas precisam ser ouvidas e precisam ser muito bem tratadas. Ou você quer uma equipe ruim? Há quem prefira, e eu conheço empreendedores assim, tá? Ouça bem. Há quem prefira ter pessoas com nível mediano ou baixo de capacidade para que simplesmente o dono seja visto como um herói, como o cara da empresa. Ele não quer, ele talvez tenha certa dificuldade com o seu ego e ele não quer que ninguém na empresa tenha, assim, algum destaque. Mas sabe, nós precisamos entender que é importante a gente ter uma equipe capacitada para que essa equipe consiga realizar as coisas. Ninguém consegue ali bater o escanteio ali tô usando a alusão aqui de um jogo de futebol, né? Bater o escanteio e fazer o gol de cabeça ao mesmo tempo. Nós precisamos de pessoas. E a capacidade de lidar com pessoas é imprescindível. Quantas e quantas vezes nós temos que engolir sapos, né? Como diz o ditado. Nós temos que, às vezes, aturar situações que são complicadas para evitar um problema maior. Então essa capacidade de lidar com pessoas é algo importantíssimo e ela faz grande diferença no empreendedorismo. Bom, e para finalizar, eu gostaria de não deixar esse vídeo extremamente teórico ou cheio de definições como a gente estava conversando até agora. Gostaria de contar de maneira bem simplificada um pouquinho da nossa experiência aqui como Naturale. Porque é muito fácil dizer o que é para ser feito, difícil é provar que você fez e citar como exemplo, com testemunho de que deu certo. Quando nós resolvemos iniciar com a Naturale, eu confesso para vocês que nós não tínhamos a circunstância ideal e nós não tínhamos o dinheiro suficiente, mas nós queríamos desenvolver o perfil. Não estou dizendo que nós já tínhamos o perfil, mas estávamos disponíveis para aprender e desaprender. Então o que eu vou citar agora vai ser uma mescla de tudo que a gente falou até agora no vídeo. Embora não tivéssemos as circunstâncias ideais e nem o dinheiro suficiente, mas nós tínhamos algo que todo brasileiro deveria ter, especialmente nas condições e circunstâncias atuais do nosso país, que é a vontade de crescer. O brasileiro é conhecido assim, não desiste nunca, né? Então nós assumimos esse lance aí, realmente quisemos lutar para fazer dar certo. Então passamos por um período até a gente conseguir estruturar a loja. Eu lembro, o ano era 2018, nós passamos ali de maio até dezembro estruturando a loja. Nós não tínhamos o dinheiro suficiente, mas tudo que entrava a gente investia, tudo que entrava a gente
colocava ali os móveis. O dinheiro que eu via como capital inicial suficiente, nós tínhamos, acredito que 10% do que era necessário. Mas nós fizemos isso. Depois de tudo montadinho, a gente não tinha dinheiro para comprar produto. Como é que a loja ia funcionar? Como é que a Naturale iria funcionar? Então, na época, eu tinha um carro. Vendi o carro. Na região que a gente mora, que aqui numa Serra da Ibiapaba, aqui no Ceará, é uma região que chove bastante, sabe? A gente inaugurou em dezembro, dia 18 de dezembro de 2018. Então, o que acontece? Naquela ocasião ali, estava chovendo demais e eu tinha outras funções além da Naturale. Trabalhava em uma farmácia, no hospital, fazia algumas consultas externas. Então, eu resolvi vender o carro e foi um grande sacrifício, mas nós inauguramos a loja. Após um ano, eu tive a alegria de comprar novamente este carro. Esse é um exemplo muito prático de que o que a gente está falando é real. Hoje a gente conseguiu atingir um patamar interessante no nosso segmento e a gente, graças a Deus, tem atingido as nossas metas, os nossos objetivos. Quando a gente foi adquirir a segunda unidade, que foi recente, mesma coisa. Circunstâncias não eram lá as mais favoráveis, porém, nós arriscamos, estamos lutando, né, para que dê certo e acreditamos que estamos no caminho. Quando a gente resolveu criar o formato de franquias, mesma coisa, um grande desafio, poxa, tanta coisa nova, tivemos que estudar, aprender muita coisa, desaprender outros conceitos que a gente achava que eram os melhores, mas não eram. Então esse é um exemplo, a gente faz questão de mostrar a nossa própria experiência para que você entenda quão real é isto. É verdade que nós não estamos onde nós gostaríamos de estar ainda, porque a gente sempre quer melhorar, né? Sempre quer atingir um patamar maior. Porém, é também verdade que nós não estamos hoje onde nós estávamos no passado. O problema é estar estático, né? É parar no tempo. Então a gente não quer isso, evidentemente. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo atingir outros patamares e a gente fica muito feliz com isso. E aí, você tem realmente esse perfil empreendedor? Interessante essa pergunta. Espero que você tenha gostado desse vídeo e desde já a gente agradece aí pela sua atenção. Espero que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. Deixa lá o like, comenta, tá bom? Tira lá as suas dúvidas aqui com a gente e manda para os seus amigos, porque esse vídeo aqui é interessante, tá? Detalhe, aplica esses princípios e procura vislumbrar aí para que você seja um novo franqueado da Naturale em sua cidade, tá bom? Um abraço, não esquece de compartilhar.